Se entender fosse suficiente para mudar, você já teria mudado. E esse é um dos pontos mais paradoxais do autoconhecimento. Porque, na prática, quanto mais a pessoa entende, mais ela percebe que isso, sozinho, não resolve. E é sobre isso que a gente vai aprofundar hoje. No episódio de hoje, eu quero te mostrar por que você pode ter clareza sobre o que precisa ser feito e ainda assim continuar se sentindo travada, se cobrando, se pressionando emocionalmente, como se no fundo nada realmente fosse mudar. E talvez você se reconheça nisso. Você sabe que não precisa se cobrar tanto, sabe que já faz muito, sabe que não precisa carregar tudo sozinha, mas mesmo assim, você se exige, se pressiona, se sente em dívida com algo que nem sabe exatamente o que é. Como se existisse uma parte sua que não acompanha aquilo que você já entendeu. Esse tipo de conflito não é incomum. Ele segue uma lógica interna muito específica. E eu vejo isso com muita frequência nos meus atendimentos e também nos mapeamentos emocionais que eu conduzo. Pessoas com muita consciência, mas que ainda operam a partir de um lugar automático. E o que eu quero te trazer é uma cena que talvez não seja exatamente a sua, mas que pode ser muito familiar. Sabe aquela pessoa que já buscou se entender, já fez ou faz terapia, já leu, já refletiu sobre si mesma? Ela sabe que não precisa provar o valor o tempo todo, sabe que pode descansar, sabe que não precisa viver nesse nível de exigência, mas no dia a dia se pega fazendo além do necessário. Se sente insuficiente, mesmo quando entrega, e quando tenta desacelerar, vem uma sensação de incômodo, difícil de explicar, como se estivesse fazendo algo errado por simplesmente parar. E então ela se pergunta: se eu já entendi tudo isso, por que é que eu continuo fazendo igual? A resposta não está na falta de entendimento. Está na forma como o seu funcionamento interno foi estruturado. Porque você não opera apenas pelo que você sabe. Você opera principalmente pelo que foi registrado. E ao longo das nossas vidas, o nosso cérebro ele é organizado por experiências. Mas, mais do que lembrar do que aconteceu, ele registrou como você precisou se adaptar para dar conta daquilo. E é isso, exatamente isso, que se fala quando a gente diz de padrões. É assim que os padrões são criados. Então, mesmo que hoje, racionalmente, você saiba que você não precisa mais se cobrar, se em algum momento o seu sistema nervoso associou esse esforço com aceitação ou exigência com valor, esse padrão continua ativo. Não como uma escolha, mas como uma organização interna. E aqui está um ponto central. Existe uma diferença importante entre a mente que entende e o sistema que executa. A mente racional, ela entende, ela analisa, ela organiza, ela cria novas conclusões. Mas a mente emocional opera a partir do que foi vivido. Ela não responde à lógica, ela responde ao registro. E é por isso que você entende, mas não sustenta a mudança. Uma forma simples de visualizar isso é imaginar que você está dirigindo. A sua mente racional funciona como um GPS. Ela recalcula, ela mostra novos caminhos, ela te orienta, mas quem está com a mão no volante é o seu sistema emocional. E esse sistema ainda está condicionado a seguir uma rota antiga. Então, mesmo que você tente mudar o caminho no GPS, o carro vai continuar indo para onde ele foi programado para ir. E isso aparece de formas muito concretas na vida. Por exemplo, na culpa recorrente,
mesmo quando não há um erro real, nos medos que não fazem sentido na lógica, mas continuam sendo sentidos no corpo, na sensação de travamento, mesmo quando existe clareza sobre o que fazer. E tudo isso, eu vou te falar, isso não é falta de força, nem é falta de disciplina. É o seu sistema operando a partir de registros que ainda não foram atualizados, vamos chamar assim. E é aqui que entra um ponto que muda completamente a forma de olhar para isso. A mente emocional não muda com argumento. Não adianta você tentar negociar com a sua mente emocional, ou argumentar, ou trazer alguns fatos. Ela muda quando o registro ele é acessado e reorganizado, porque ela não aprende por explicação, ela aprende por experiência. Por isso, tentar mudar apenas no nível racional mantém você no mesmo lugar. Você entende mais, mas continua operando da mesma forma. Agora, quando você acessa o nível onde isso foi registrado, aí sim, começa a reorganizar essa resposta. E o seu funcionamento interno muda. E quando muda, então o comportamento ele deixa de ser uma luta. Você não precisa mais se forçar a fazer diferente. Você começa a agir diferente, porque algo dentro de você foi reorganizado. Porque o ponto nunca foi e nunca será a falta de consciência. Foi tentar resolver no nível errado. Então, se você já viveu essa sensação de eu sei, mas eu não consigo mudar, aquela situação em que você fala, nossa, mas eu não sei como que eu fui acabar de novo nisso, eu sabia que isso iria dar errado, eu sabia que isso não ia dar certo, mas eu já entendi que não é por aí o caminho. Talvez o que esteja faltando não seja mais entendimento, mas acesso ao nível onde isso ainda está sendo sustentado, porque é aí que a gente consegue fazer a verdadeira reprogramação. E a partir daí, então, você consegue, com muito mais leveza, agir de uma maneira diferente, não só mais consciente, mas com essa sustentação que vem do seu sistema emocional. Isso é exatamente o que eu realizo dentro do mapeamento emocional estratégico. A gente diferencia com precisão o que está no nível da sua mente racional e o que ainda está no nível do registro emocional. Porque quando isso fica claro, você para de tentar de qualquer jeito, de dar um jeitinho. Porque não é sobre dar um jeitinho. Não tem como dar um jeitinho nessa questão. É só quando você realmente consegue aprofundar e ver sim com clareza isso, mas reprogramar nesse nível é que você começa então a agir com uma direção específica. Eu sei que para muitas pessoas que estão aqui me acompanhando, o mapeamento emocional estratégico pode parecer algo que você não compreende o que ele significa. Ele é uma sessão de 50 minutos a 1 hora, da qual eu vou conseguir mapear de fato toda essa questão do que vem pelo seu racional, o que vem a partir do seu sistema emocional, se você está numa trilha que a gente chama de trauma sustentado a partir de demais eventos que reforçam esse evento traumático, se você está lidando com essa questão que está latente, que você deseja olhar a partir de padrões, questões que foram aprendidas, familiares, sistêmicas, e tudo isso eu consigo te entregar, então, com esse nível de clareza para qual caminho você deve seguir. Mas sim, em ambas as trilhas, nós trabalhamos com profundidade a questão da reprogramação, porque não adianta só nós trazermos tudo isso à consciência e o que eu faço com isso? E eu não consigo sustentar isso. E isso volta a se repetir. Então, a partir do momento que a gente consegue compreender qual é a direção, nós conseguimos reprogramar. Seja eventos traumáticos, seja eventos que foram de padrões aprendidos, de questões familiares, nós conseguimos trabalhar dentro de uma linha terapêutica que eu gosto de
chamar de um protocolo de atendimento. Nos próximos dias, eu estou já organizando aqui um mini mapeamento emocional ao vivo. Um espaço para você conseguir observar na prática, então, como esses padrões aparecem e como eles começam, inclusive, a se reorganizar quando são acessados no lugar certo. É lógico que aqui nós iremos fazer uma pequena demonstração para vocês perceberem que dá, sim, para identificar nesse mapeamento qual é a melhor direção, qual é o melhor caminho para que, de fato, você consiga solucionar, resolver isso na sua vida. Ah, mas isso significa que a pessoa, então, a partir do mapeamento, ela vai ter que passar por um protocolo, por um processo. Minha gente, tudo é processo na nossa vida. A gente só precisa compreender em que direção nós estamos indo e se essa direção é a mais assertiva para ter os resultados que a gente busca. Porque eu não estou invalidando outros tipos de terapia, outras formas de atuação, tudo é válido. Porém, o que eu posso trazer para vocês com segurança, com firmeza, é que esses protocolos eles foram desenvolvidos ao longo da minha jornada de mais de 9 anos como terapeuta, para que você tenha um resultado de maneira mais rápida. Que hoje em dia eu acredito que todo mundo aí, ninguém mais ouve o áudio no 1.0, né, gente? Tudo no 1.5, 2.0, estamos na era que está todo mundo correndo, tudo tem pressa. Então, nós não temos mais tempo para ficar elaborando isso de forma a ir reprogramando da mesma forma que fazíamos anteriormente. E é isso que eu estou oferecendo e trazendo à prática para que vocês consigam ter esses resultados, esses retornos, então, para uma vida de mais qualidade, com mais clareza, com mais equilíbrio. E equilíbrio, eu gosto sempre de trazer essa questão de que equilíbrio não significa você ter uma vida só com facilidades, com situações fáceis. Não, equilíbrio é você ter sim os seus desafios, mas você também ter ferramentas, você também ter formas de você processar e de você conseguir resolver porque você tem recursos. Então é a partir desse ponto que nós iremos desenvolvendo também esse processo terapêutico. Bom, se tudo isso que eu falei, ou se algo disso que eu falei faz sentido para você, acompanhe então pelo Instagram, @RosianeMenegol. Eu vou avisar por lá como que vai funcionar, como que esse encontro vai acontecer. E eu digo a vocês que eu mesma demorei um tempo para perceber o quanto as terapias elas têm várias formas e recursos para nos auxiliar. Mas a partir do momento que você percebe o quanto que isso nos impulsiona, nos traz realmente o retorno que nós buscamos, não faz mais sentido vivermos a nossa vida sem esse local de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e de autocura também, porque ninguém cura ninguém. A gente só consegue trabalhar isso internamente. Bom, eu quero agradecer, então, a todas as pessoas que estão me acompanhando, a todas as pessoas que, de certa forma, apoiam ou patrocinam o meu trabalho. Agradecer especialmente aqui ao Portal Erenews, que faz essa transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV, pelo site. Se você ainda não segue, não acompanha, acesse agora, siga, compartilha com seus amigos. Além do podcast É Trauma ou Crença, toda terça-feira, às 13 horas, também temos várias outras pessoas aqui fantásticas que têm uma programação incrível que você pode estar acompanhando. Então é isso, minha gente. Quero agradecer mais uma vez a vocês e dizer a vocês que até a próxima semana e o próximo episódio.